Olá, gente! Esse é o programa Terceiro Setor Revista, uma parceria do canal Filtro de Barro e do projeto OSC Legal. Eu sou Lucas Seara e hoje a gente vai ter uma entrevista aqui com Patrícia Mendonça e ela vai falar sobre a pesquisa que ela está encabeçando, sobre a percepção dos gestores na implementação do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Patrícia Mendonça é advogada, pesquisadora, professora de Direito ligada à USP. A pesquisa que ela está encabeçando é sobre a percepção dos gestores na implementação do marco regulatório das organizações da sociedade civil, o MIROSC. Essa pesquisa é super importante porque ela traz dados muito interessantes sobre a implementação do MIROSC nos entes subnacionais, ou seja, em estados e municípios, já que a Lei 13.019, o MIROSC, traz linhas gerais, ele traz a tarefa, o dever de casa para estados e municípios da sua regulamentação em cada competência. Então vamos lá, vamos assistir a entrevista com Patrícia Mendonça aqui no Terceiro Setor Revista. Bem, Patrícia, obrigado por você estar aqui com a gente no Terceiro Setor Revista e ter aceitado esse convite. E para começar, queria que você apresentasse para o público a pesquisa que você está aí coordenando, que é sobre a percepção e a perspectiva dos gestores sobre a implementação do MIROSC. Ok, Lucas, obrigada pelo convite, né? Uma satisfação poder estar conversando com o pessoal aí um pouco sobre a lei, né, 13.019, o MIROSC. Essa pesquisa foi uma pesquisa de percepção, né, sobre a implementação do MIROSC feita com gestores públicos, né, principalmente nos municípios, mas alguns também nos governos estaduais, sobre como é que está esse processo de implementação aí nos entes subnacionais. Ela se deu, né, no âmbito de uma pesquisa mais ampla sobre a sustentabilidade das organizações da sociedade civil, que foi realizada pelo GIF em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Direito de São Paulo, né, e com financiamento aí da União Europeia, né, e outros parceiros também. E ela vai ser lançado, inclusive, né, o livro com várias pesquisas do âmbito dessa pesquisa maior, né, no dia 25 de junho. Então, já tem um link aí, o dia 25 de junho, a gente também vai estar circulando a versão eletrônica do livro, para quem quiser dar uma olhada. E essa pesquisa tratou, então, de olhar, né, dos gestores públicos, como é que está esse processo, né, de estar adaptando a administração pública para lidar com essa legislação. Então, foi feita aí essa parceria técnica com a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACH, da Universidade de São Paulo, a USP. Beleza, Patrícia. E como é que os gestores têm visto, então, já com os resultados preliminares da pesquisa, como é que eles têm visto as organizações, o papel das organizações e essa relação de parceria? Bom, tá ótimo. Primeiro eu vou falar um pouquinho, né, sobre quem foram os respondentes e alguns desafios, né, para a gente fazer essa pesquisa. Era muito difícil, esses gestores que trabalham com parcerias, eles estão em vários pontos da administração pública, né? Não existe uma função estabelecida, não é um assistente social, não é, né, um profissional, um contador, não é um profissional da área financeira, da área de TI, ele pode estar espalhado por qualquer área da administração pública. Então, achar quem era o gestor que estava lidando com isso diretamente no governo municipal ou no governo estadual já foi um desafio, né? Então, a gente teve que utilizar uma rede de contatos, né, para a gente ter certeza que a pesquisa chegaria às pessoas realmente que estão lidando com isso, né? Seria muito bom se a gente tivesse um departamento, né, para lidar com parcerias, né, nos diferentes administrações públicas, mas a gente não tem, né? E é um dos desafios justamente esse, né, da implementação do marco regulatório, é se estabelecer algum tipo de coordenação local para lidar com isso. Então, dito isso, né, essa pesquisa ela atingiu aí quase 400 respondentes que estavam praticamente em todo o Brasil, com uma concentração maior na região sudeste, mas a gente só não atingiu 2 estados do Brasil e a gente conseguiu atingir todas as regiões do Brasil, né?
E a maioria desses respondentes, né, já eram gestores que estavam lidando, então, com parcerias, sabem o que são organizações da sociedade civil, sabem o que são OSCs, e sabem principalmente, né, do que se trata a Lei 13.019, de 2014, o Miroski. Então, eles já estão inseridos nisso, e a ideia é que a gente estivesse perguntando para gestores que estivessem já trabalhando com essa questão. Então, como é que eles veem, né, as parcerias? A maioria, existe uma visão predominantemente positiva, né? A maioria vê, né, desses gestores, veem as organizações da sociedade civil como complementares à atuação, né, do poder público. A grande maioria respondeu, né, concordou que realmente essas organizações complementam, né, o que o poder público faz. A maioria dos respondentes da pesquisa viram que as OSCs contribuem para a garantia de direitos, né? Então, a grande maioria concordou com essa afirmação. Mas aí a gente viu também uma parte dos respondentes falando que elas substituiriam a atuação do poder público, que não necessariamente é uma coisa positiva para o Miroski, uma vez que as organizações não querem substituir o Estado, né? A maioria delas quer fazer junto com o Estado e acreditam que o Estado tem esse papel de universalização, de garantia de direitos. Uma boa parte desses respondentes viu essas organizações também, né, mas uma parte menor, como prestadores de serviço do poder público, né? Isso pode gerar interpretação, né, se eles são apenas contratados, terceirizados, ou realmente as organizações são parceiras, né? Uma parte também viu, né, e aí é uma parte que a gente vê com preocupação, né, que as organizações cumprem um papel de suprir a deficiência, né, da burocracia estatal, deficiência de pessoal da burocracia estatal. Então, isso também a gente vê com preocupação, né, porque se a gente quer que o Estado seja um garantidor, não pode abrir mão, né, de ter uma burocracia capacitada, atuando, né, com as políticas públicas, e não deixando para as organizações contratarem as pessoas que deveriam estar dentro do Estado. Por fim, né, uma parte ainda viu que essas organizações têm uma capacidade de gestão com vantagens, né, ou com, digamos, potenciais vantagens sobre o setor público, uma maior flexibilidade. Isso aí a gente continuou abordando, né, na pesquisa, e aí a gente foi pesquisar, né, então, o que exatamente, né, essas organizações contribuem nas parcerias, na implementação das políticas públicas, né? Essa foi uma outra pergunta que a gente fez. Bem, Patrícia, como é que os gestores, então, têm visto essa participação das organizações nas políticas públicas, na execução, no acompanhamento das políticas públicas? Bom, Lucas, isso também foi algo, né, que nós abordamos, né, na pesquisa, né, e aí a gente viu aí uma concordância muito, muito boa, né, no sentido de positivo, né, de destacar o que essas organizações têm a oferecer nessas parcerias, nessa complementaridade do Estado. Então, eles responderam que as organizações, as OSCs, têm uma maior capacidade de atuação junto a públicos-alvos específicos, né, a populações específicas. Essas organizações ampliam a participação na implementação das políticas públicas, houve uma concordância muito alta com relação a isso. Também que as OSCs promovem uma articulação, uma capilaridade maior das políticas públicas no território, que essas organizações promovem melhorias e inovações das políticas públicas, né, que contribuem para a continuidade das políticas públicas também, né? E, por fim, houve também uma certa concordância de que elas podem contribuir, também contribuem para o controle social, para a transparência, né? Embora com menor intensidade do que as outras afirmações. Então, esses são papéis de destaque, né, que essas organizações têm, então, na implementação das políticas públicas. E em que áreas, né, que se dá essa implementação? A gente teve uma grande maioria dos respondentes nossos que estavam atuando com assistência social, e a gente sabe que, de fato, essa é uma área muito importante.
mas a gente também teve alguns respondentes trabalhando na área de cultura e trabalhando com meio ambiente, defesa de direitos, esporte, tivemos outras áreas, mas a grande maioria dos respondentes estava trabalhando com políticas de assistência social. Então, diz para a gente um pouco, a partir dos dados que você já tem, sobre quais as principais adequações que têm sido feitas, quais as instâncias que têm participado mais e têm dialogado mais com as organizações, como é que isso se refletiu na pesquisa? Então, essa é uma questão muito importante, porque a gente sabe que a UMIROSC, né, é uma legislação que busca unificar os entendimentos, né, realmente as parcerias precisavam, né, dessa unificação de entendimentos, e isso foi muito importante. Mas a gente também sabe, né, que as administrações públicas locais, os municípios, são entes autônomos, né? Então, eles têm essa autonomia, né, administrativa, de gestão, para fazerem as suas adaptações locais, né? Então, tem vários mecanismos inovadores, né, que tem na lei, e a gente queria saber como é que isso estava sendo mobilizado e quem estava participando, porque, como eu falei, se a gente tivesse, né, como a gente tem uma área financeira, GTI, né, uma área de contabilidade, uma área de parcerias dentro da administração pública, seria muito interessante, mas a gente não tem. Então, a gente tem experiências locais de como que essa coordenação local para essa implementação do MIROSC está sendo feita. Então, primeiramente, né, os municípios e os estados que estão fazendo isso estão criando um GT, uma comissão, ou designando uma assessoria, justamente para fazer esse trabalho de diagnóstico, para ver como é que está sendo, né? Quais são as necessidades existentes de adequação, né? Embora isso seja quase que um passo fundamental, toda vez que a gente vai fazer, né, qualquer tipo de mudança, reestruturação na gestão, somente metade, né, dos respondentes disseram que, de fato, existiu a criação dessa instância, né, de coordenação, seja ela formal ou informal, né? Então, somente 45%, né, dos respondentes disseram que existiu esse GT, comissão, assessoria, seja informal ou formal, para que essa implementação ocorresse nos municípios, né? O que é uma preocupação, né? Porque isso fica disperso na administração pública e cria mais dificuldades ainda para que cada secretaria vá fazendo, né, do seu jeito. É tudo que claro que tem as adequações de cada secretaria, de cada política pública, mas seria muito interessante se tivesse um entendimento mais amplo dessa questão na administração pública local como um todo. Bom, de qualquer forma, né, a grande maioria dos respondentes formulou um decreto. Houve um decreto, né, municipal ou estadual para regulamentar localmente o MIROSC. Então, 70% relatam que houve a formulação desse decreto. A grande maioria também relata que houveram adequações nos editais de chamamento público das organizações da sociedade civil, quase 80%, né, relataram que houve isso. Houve também adequações no modelo de plano de trabalho que as organizações teriam que apresentar, né, por ocasião do chamamento público ou por ocasião da formalização, né, do termo de parceria, do termo de colaboração ou do termo de fomento. Então, esse plano de trabalho também foi readequado pela grande maioria dos respondentes. Os gestores públicos falaram que exigiram mudanças desse plano de trabalho, e a gente sabe que o plano de trabalho, né, se a gente quer fazer um controle de resultados, desburocratizar, simplificar a gestão, é muito importante que esse plano de trabalho, então, traga elementos que a gente, né, que dêem embasamento para a gente fazer isso. 80% também constituíram a comissão de monitoramento e avaliação, né? Isso é quase que uma exigência formal da nova lei, mas, assim, como é que está o funcionamento dessas comissões de monitoramento e avaliação é um objeto que a gente deve se aprofundar em futuras pesquisas, né? Agora, veja só, e aí também uma quantidade grande, mas já um pouco menor, dos respondentes, 60%, elaboraram uma minuta padrão, né, desses editais de chamamento, de plano de trabalho, que é muito interessante também para ajudar. Agora, por outro lado, né, alguns
mecanismos, né, inovadores que a lei traz estão sendo muito pouco mobilizados, né? Praticamente não houve criação, né, do CONFOCO, do Conselho de Fomento e Colaboração, o que seria essa instância formal de coordenação, né? Nem 2% dos nossos respondentes, talvez 1 ou 2 entes aí responderam dizendo que criaram um CONFOCO, que é um mecanismo importante que é trazido na nova legislação. Poucos também fizeram adequação de tecnologias de formação, disponibilização de plataformas eletrônicas, que também é um mecanismo importante, né, que a legislação traz, o MIROSC traz. E também poucos respondentes, né, nem chega a 30%, falaram que formularam novos indicadores de resultado para subsidiar esse processo. Então, isso também chamou a nossa atenção. Então, alguns mecanismos que são, né, importantes para trazer inovações e melhorias nessa relação de parceria ainda não foram mobilizados pela maioria dos respondentes. Então, tem muito espaço ainda, né, para que essa implementação local e as adequações, né, relacionadas ao MIROSC, tem muito espaço ainda para que deem novas contribuições, continue dando contribuições para melhorar a gestão pública, no sentido de melhorar a gestão dessas parcerias, né? Agora, é muito interessante ver também, né, quem que está participando desse processo de adequação, né? Então, são áreas das mais diversas, né? Desde o planejamento, contabilidade, procuradorias estão participando bastante, né? E a maioria envolve Secretaria de Assistência Social, né? E aí, então, vai liderando aí o bloco de atores da administração pública, essas áreas, e aí um segundo bloco aí com um pouco menos de participação, a gente vê que menos participação de conselhos de políticas públicas, apenas a metade dos conselhos de políticas públicas locais tem participado desse processo, né? 50% relataram que o gabinete do prefeito ou do governador tem participado diretamente, e um pouco menos, aí em torno de 30%, 40%, outras secretarias, como Cultura e Educação, áreas de controladoria também. Então, a gente vê que tem bastante gente aí participando, mas que também tem espaço para o maior envolvimento, né, de outras áreas da administração pública local. Bem, Patrícia, então quais são os principais pontos que você destacaria com relação às dificuldades do gestor público, da gestão municipal, com relação à implementação do MIROSC, né? A gente tem feito a catalogação, mapeamento dos municípios que tem regulamento, enfim, mas não, obviamente não tem a profundidade dessa pesquisa, e temos cerca de quase 500 já mapeados, regulamentos. Eu queria entender um pouco mais de como está isso, né? Mais do que fazer um regulamento, né? Estabelecer a lei, um decreto ou lei, como é que está se dando a implementação real, vida real, efetividade dessa implementação do MIROSC nos municípios? Ótimo, boa questão. A gente tentou mapear justamente isso também na pesquisa, né? E aí a gente perguntou justamente quais são essas dificuldades e impactos, né, que foram sentidos, né? A primeira questão, né, que saiu assim com muito destaque, né, é que o chamamento público é um mecanismo muito importante, dá mais transparência às parcerias, né? Quase 80% dos respondentes destacaram esse ponto, né? E ainda assim, mesmo, e a gente sabe que existem exceções, né, de chamamento público, a gente está no meio de uma pandemia, né, e umas situações de emergência, né, é uma dessas exceções, mas mesmo quando há dispensa no chamamento público, ainda há uma alta concordância de que dá mais transparência na aplicação dos recursos, né? Por quê? Porque mesmo sem o chamamento, todas as outras etapas, né, que são previstas na nova legislação para trabalhar com controle e acompanhamento das comissões de monitoramento e avaliação, permite que isso tenha mais transparência. Então, há regramentos claros, né, sobre como deve ser feito o acompanhamento da parceria, mesmo na ausência de chamamento. Uma outra coisa também que foi destacada por mais de 60% dos respondentes é que, de fato, trouxe mais segurança jurídica, né, para a realização das parcerias. Existe
uma lei específica para fazer isso, que agora serve como um guia para os gestores públicos. Aí, a outra questão é dificuldades, né, que ainda são percebidas, né? Quase metade dos gestores acha que a lei tem muitos artigos, né, é bastante densa, né, no sentido de compreensão, e como é que os mecanismos todos jurídicos trazidos na legislação estão traduzidos, né, para o dia a dia da administração pública. Então, metade dos respondentes falaram que ainda tem um pouco dessa dificuldade, mas que eu acho que os benefícios foram mais relatados, né? A outra dificuldade relatada, né, é que a utilização da legislação, né, ainda carece de trazer, embora, né, prejudicou um pouco a participação e articulação com os conselhos de políticas públicas locais. Precisa trazer mais esses conselhos para fazer a adaptação das leis, para eles estarem nas comissões de monitoramento e avaliação. Isso seria uma coisa interessante, né? Mas, por outro lado, né, agora, uma outra questão, né, também importante, né, que a gente precisa estar olhando, né, como que esse impacto está sendo percebido pelos gestores públicos nas organizações, né? Há uma percepção, né, de que as organizações ainda carecem, né, de capacidade técnica para cumprir as exigências do Miroski. Então, uma quantidade considerável dos gestores públicos falou que existe uma dificuldade das organizações da sociedade civil também se adaptarem. Então, as dificuldades, a gente vê que são dos dois lados, né, dos gestores e das organizações, né? Mas, assim, a gente vê que existe aí essa percepção, né, de que tem algumas dificuldades. Mas eu acho que os pontos positivos eles se destacaram muito mais do que as dificuldades, né? Muitos acreditam que realmente o Miroski melhorou a relação da administração pública com as OSCs. A grande maioria, né, fala que houve avanço dessa legislação com relação ao mecanismo anterior dos convênios que era utilizado, né? E a grande maioria, né, acha que a administração pública teve que se articular melhor, se coordenar melhor entre várias áreas para poder trabalhar com o novo Miroski, né? E que isso aí demandou também que a administração pública realizasse reestruturação, melhorias de processos internos, tudo isso apareceu com bastante força na pesquisa, né? Então, a gente vê aí somente, e por conta, e a única outro ponto que também chama a atenção, né, é que por conta da dificuldade das organizações com algumas questões técnicas, houve uma certa percepção aí dos gestores públicos, né, de que essa legislação pode favorecer, então, as grandes organizações, né, que teriam mais capacidade técnica de trabalhar e fazer essas adequações, né, para trabalhar com a nova lei, e que isso poderia favorecer as grandes organizações, né? E aí precisa de uma atenção, porque a legislação não pode, né, prescindir da participação de uma diversidade de organizações da sociedade civil. Então, acho que foram esses pontos, né? No geral, a pesquisa, né, deu para a gente aí, né, várias questões aí para a gente se aprofundar, né? Eu acho que a questão de se realizar capacitações conjuntas, né, entre gestores públicos e as organizações que participam de parcerias é uma questão que aparece com muita força, né? A questão, né, das contribuições da pesquisa para mostrar quanto é fundamental esse processo, né, de coordenação mais amplo, local, né, criar algum tipo de mecanismo de coordenação local é muito importante para que o Miroski, né, seja implementado e que seja implementado com destaque para os benefícios que ele pode trazer aí para essa relação tão importante, né, as relações de parceria das organizações da sociedade civil com a administração pública, que é uma relação tão importante para que várias políticas públicas sejam, né, sejam tocadas aí, sejam realizadas, né, para que as inovações surjam, melhorias, a qualidade da entrega de serviços públicos seja feita. Muito esclarecedora a entrevista
com Patrícia Mendonça, ela que trouxe dados interessantes sobre a implementação do Miroski nos municípios. Isso é muito importante para gestores e para as organizações da sociedade civil. E no próximo programa, a gente vai estar aqui com a Daniela Marra, ela que é contadora especializada em terceiro setor, e nós vamos estar falando sobre controladoria e sua aplicação e sua importância no terceiro setor. Então, fica ligado, se inscreva no canal Filtro de Barro, dê seu like, deixe seu comentário, sua pergunta, que a gente vai responder. Acesse também o site do projeto OSC Legal e próxima quarta-feira, às 19 horas, estaremos aqui com uma nova edição do Terceiro Setor Revista.